Aproveito para começar este vídeo por fazer uma pequena esquematização dos vários tópicos que iremos falar. Também podem consultar na descrição do vídeo e clicar no tema que mais vos interessar, se o quiserem analisar de forma mais pormenorizada ou avançar diretamente até um dos temas de interesse. Iniciamos então pela questão do envelhecimento. É um processo biológico, progressivo, natural e irreversível de qualquer organismo vivo, e o ser humano não é exceção. Acaba por ser multifatorial na complexidade das diversas alterações a que o nosso organismo é sujeito ao longo do seu ciclo de vida, desde anatómicas a fisiológicas e ainda psicossomáticas. A destacar a deterioração na função de vários sistemas orgânicos, como também de vários tipos de células imunitárias. Mas no fundo, todos nós queremos envelhecer, porque é sinal que continuamos vivos, mas não pode ser a qualquer custo. Isto porque o processo de envelhecimento pode ser bastante penoso para várias pessoas, em particular devido a alguns fatores genéticos e hereditários, mas sobretudo se estas não tiverem cuidado com o seu estilo de vida. Por isso, envelhecer com saúde, com independência e autonomia deveria ser um objetivo comum. Infelizmente, podemos verificar que não é bem assim, e a tendência é de aumentar a população idosa com diversas patologias e comorbilidades associadas. Aqui há duas questões que me parecem fundamentais de colocar. Primeiro, que houve uma clara evidência relativamente ao sucesso da melhoria dos cuidados de saúde ao longo do último século, exponenciada no atual, o que tem permitido um aumento sucessivo da esperança média de vida. Por exemplo, esta aumentou 5 anos entre 2000 e 2015, registando o crescimento mais rápido desde os anos 60, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde. No entanto, e um segundo aspecto a destacar, é que este crescente aumento da população tem acarretado consigo números cada vez maiores de pessoas com patologias associadas aos estilos de vida adotados. E muitas dessas patologias podem ser prevenidas com a alteração de alguns comportamentos, a começar por diagnósticos médicos antecipados, ou seja, quanto mais cedo se detectar alguma anomalia, muito maior será a probabilidade no sucesso da sua prevenção e tratamento. E depois a adoção de estilos de vida saudáveis com recurso à prática de exercício físico de forma regular e continuada, a uma alimentação equilibrada, uma boa higienização do sono e ainda a componente social, seja na relação com familiares ou com amigos ou até mesmo na comunidade. No fundo, são estes os pilares fundamentais e o segredo para a longevidade. Passemos agora a uma breve caracterização da população portuguesa no que toca ao envelhecimento. Se analisarmos a idade mediana da população e compararmos com os números de há 20 anos atrás, verificamos que passou de 38,5 para 47 anos. E se analisarmos a terceira idade, verificamos que há mais de 2,5 milhões de pessoas, registando um crescimento de 2% ao ano nos últimos 5 anos. Existe já quase o dobro de idosos face aos jovens, o que coloca Portugal como o segundo país da União Europeia com maior índice de envelhecimento e o quarto país do mundo com maior proporção de população idosa. E no que é que isto se traduz em termos de gastos da nossa população com a saúde? Bom, representa cerca de 10% do produto interno bruto, qualquer coisa como 26,5 mil milhões de euros, sendo que, desse dinheiro, as famílias portuguesas asseguram quase 30% dos custos, ou seja, perto de 8 mil milhões. O que nos coloca como terceiro país da OCDE em que as famílias mais gastam em saúde. Estamos a falar de 5,2% contra 3% da média da OCDE. Para se perceber um pouco melhor o que representa em termos de gastos, uma pessoa entre os 45 e os 49 anos tem um gasto médio de 329 euros. Mas se avançarmos para pessoas entre os 70 e os 74, esse gasto sobe para 784 euros, ou seja, um aumento de 138%. E nos idosos, praticamente 2/3 da despesa com saúde é essencialmente em medicamentos, aparelhos e material terapêutico, com outros gastos a serem alocados em serviços médicos e paramédicos. Face ao exposto, é legítimo perguntar: e onde entra o exercício físico? E porquê é que deve ter destaque na saúde e na prevenção de doenças? Façamos um pequeno enquadramento da prevalência e dos custos associados às patologias. Comecemos por analisar este gráfico referente a 2019. Analisando todas as patologias em fundo azul, o que é que elas têm em comum? Que todas são designadas doenças não infecciosas, ou seja, acabam por ser doenças crónicas, de longa duração e resultam da combinação de fatores genéticos, psicológicos, ambientais e comportamentais. E se atentarmos aos números, verificamos que foram responsáveis por cerca de 41 das 55 milhões de mortes no mundo.
representando 74% do total dos óbitos. Apenas a pneumonia surge nas principais causas de morte como doença infecciosa. No entanto, se compararmos com números mais recentes, por exemplo de 2021, além de verificarmos que há uma tendência para o aumento das principais doenças, a ordem só muda com a introdução das mortes pela famigerada Covid-19, que é outra das doenças infecciosas, surgindo no terceiro lugar e sendo responsável por 7,9 milhões de mortes no mundo. Mas é de destacar claramente a alta taxa de mortes por doenças cardiovasculares, cancro, doenças crónicas respiratórias, com destaque para a crónica pulmonar obstrutiva, as do aparelho digestivo, como cirrose, e ainda as neurológicas, como o Alzheimer. Além dos óbitos, é necessário ter em conta a quantidade de pessoas que estão diagnosticadas com as patologias. Por exemplo, existem 640 milhões de pessoas com patologias do foro coronário e circulatório e em Portugal 700 mil pessoas com mais de 50 anos têm insuficiência cardíaca. Há cerca de 529 milhões de pessoas com diabetes, de onde constam mais de 900 mil portugueses. Assim como existem 544 milhões de pessoas com doenças respiratórias, afetando cerca de 800 mil portugueses. Relativamente às despesas, é de salientar os números astronómicos que os cuidados de saúde representam, não só para os cofres das nações e organizações, mas também das famílias. Falamos em muitos milhares de milhões de euros. A título de exemplo, na Europa são gastos todos os anos cerca de 282 mil milhões de euros só com doenças cardiovasculares, representando 2% do produto interno bruto da União Europeia. Valor superior a todo o orçamento anual que ronda os 200 mil milhões. Mas estes números poderiam reduzir drasticamente com uma aposta clara na prevenção através de programas interdisciplinares e uma abordagem mais holística. Até porque não é por desconhecimento de causa que não se consegue reverter esta escalada. É sabido que estas patologias têm mais ou menos os mesmos fatores de risco associados, como sedentarismo, consumo de álcool, de tabaco, alimentos processados, ingestão elevada de sal, etc. Aliado a isto, há também o facto de que quem contrai uma destas patologias facilmente poderá desenvolver outras que são associadas, as chamadas comorbilidades, o que aumenta o risco de mortalidade. Quero com isto dizer que não é raro associarmos osteoporose à sarcopenia e vice-versa, em particular nas pessoas da terceira idade, assim como não é raro verificarmos vários casos de diabetes com doenças cardiovasculares ou ainda o acidente vascular cerebral com a demência. E é aqui que o exercício físico tem um papel importantíssimo a desempenhar, porque muitas destas patologias desenvolvem-se, em particular, devido à inatividade física. E se os fármacos são importantes no controle e remissão de uma determinada patologia, não deixam de criar dependência e de ter um vasto leque de efeitos secundários. Uma das grandes vantagens do exercício físico também é essa, é que os efeitos secundários são muito reduzidos e altamente evitáveis, sobretudo quando a sua prática é feita com a supervisão de um profissional do exercício físico devidamente acreditado. Mas então, em que é que o exercício físico beneficia efetivamente o nosso organismo? Bom, além do jargão e dos chavões soltos que vamos ouvindo, como liberta endorfinas, que são importantes para o organismo, ou que melhora a circulação, ou no pain no gain, ou ainda que queima gordura, vamos nos focar essencialmente na ação endócrina, porque é onde o músculo, através da sua contração, pode ter um papel preponderante na função, não só dos próprios músculos, como também dos vários órgãos do nosso corpo. Importa referir que só mais recentemente é que o músculo esquelético foi reconhecido como um órgão endócrino, por sinal, o maior do corpo humano. E o que é que isto quer dizer? É que através das células das suas fibras, ou seja, dos miócitos, o músculo esquelético, em resposta ao estímulo da contração muscular, é capaz de produzir e secretar citocinas e peptídeos designados por miocinas. No fundo, são hormonas e pequenas proteínas sinalizadoras mensageiras com efeitos essencialmente anti-inflamatórios e anabólicos, tendo a capacidade de comunicar de três formas essenciais. Autócrina, ou seja, os mensageiros químicos secretados por cada célula vão se ligar aos receptores da própria célula para induzir funções específicas.
Depois temos a comunicação parácrina, na qual a célula comunica com outras células dentro do mesmo tecido, no caso o muscular, para desempenhar ou até mesmo inibir a sua função. Portanto, acabam por ser dois tipos de comunicação fundamentais para os mecanismos fisiológicos do próprio músculo. Depois temos a forma endócrina, na qual as células emitem a sinalização de determinadas substâncias que entram na corrente sanguínea para serem transportadas até às células de outros órgãos, como pâncreas, fígado, tecido adiposo, cérebro, etc., ativando ou inibindo a sua função. Esta interação é fundamental porque induz alterações metabólicas contra uma série de patologias, tais como a resistência à insulina, as doenças autoimunes, as cardiovasculares, diabetes tipo 2, neurológicas, etc. Especificando um pouco mais, temos miocinas que melhoram a função do pâncreas, como a interleucina 6, capaz de manter as células beta operacionais, o que é fundamental para a produção de insulina. Temos também miocinas que melhoram a função do fígado, como a irisina, devido às suas propriedades antioxidantes. A irisina é também importante na proteção contra o cancro, já que funciona como um supressor de tumores, prevenindo, inclusive, a sua metástase, que é o alastrar das células cancerígenas a outros órgãos via corrente sanguínea. A osteonectina, conhecida também como SPARC, é essencial na prevenção de alguns tumores, como os do cólon, da mama e da próstata, com funções similares à irisina. Outras miocinas são fundamentais para o cérebro, como a catepsina B e a irisina também, responsáveis pela expressão de fatores neurotróficos da região do hipocampo, algo que é vital para a aprendizagem e memória. Estão a ver aqui o potencial para a prevenção de demência? A irisina e a interleucina 6 são também fundamentais no perfil do tecido adiposo, já que ajudam na termogênese e na lipólise, decompondo os lípidos em ácidos gordos e glicerol. A Insulin Growth Factor e a interleucina 6 são também essenciais para a formação e mineralização óssea, assim como para o desenvolvimento da massa muscular, com efeitos autócrinos e parácrinos na prevenção da sarcopenia. Como viram, há determinadas miocinas que têm múltiplos efeitos positivos em diversos órgãos. Mas há um aspecto que é fundamental de salientar e que é o contexto. Por exemplo, durante anos, a interleucina 6 foi referida como uma citocina pró-inflamatória, agravando o estado crónico de patologia inflamatória. Por exemplo, em casos de septicémia, doença respiratória, artrite, obesidade, etc., verificava-se a elevação da sua concentração no plasma, sendo um coadjuvante neste processo inflamatório. Mas o contexto pode mudar isso. Ou seja, quando nos exercitamos e a sua secreção é feita pelo músculo esquelético através da contração muscular, este entra na corrente sanguínea, passando a ter um efeito anti-inflamatório. Portanto, vejam a importância desta alteração em pessoas com patologias crónicas inflamatórias, em que um agente que costumava ser agressor ou prejudicial à saúde passa a exercer precisamente o efeito oposto, ainda que seja necessário ter em conta algumas considerações com determinadas patologias. Além disso, por exemplo, quando nos exercitamos, há uma clara elevação dos níveis de decurina no plasma, que é uma miocina que promove o desenvolvimento da massa muscular, servindo também como antagonista da miostatina, que é uma miocina que inibe o crescimento muscular, sendo que se verifica, logo após o exercício, uma redução dos seus níveis no plasma. Esta correlação inversa tem sido verificada com biópsias musculares, validando a importância do exercício físico nesta alteração. Por exemplo, com uma simples sessão de treino, podemos induzir grandes alterações agudas na expressão de diversas miocinas imediatamente após e até 60 minutos depois da sessão, regressando a valores basais nas 3 a 24 horas subsequentes. Ora, para se obter maiores benefícios na sua expressão e magnitude, é essencial que haja regularidade na prática de exercício físico, optando pela forma com que cada um se identifique, pois tem-se mostrado que quer atividades aeróbias como cycling, corrida ou jogging, até mesmo caminhada, dependendo do nível de fitness da pessoa,
quer com exercícios de força, seja com peso corporal, seja com resistências, implicam diferentes impactos na expressão de diversas miocinas a nível crónico e duradouro. E elas são mais de 600, ainda que só se conheça com maior rigor algumas dezenas. Para sintetizar toda esta informação, uma das fisiologistas que mais trabalhos e artigos tem desenvolvido na área, de seu nome Bente Peterson, mostra-nos como a prática regular de exercício físico pode ajudar a prevenir e reduzir o risco de, vejam só, cerca de 35 patologias. Já imaginaram um medicamento com este poder? Pois é, ele existe e chama-se exercício físico. Mas não pensem que é fácil, mesmo com o conhecimento dos seus inúmeros benefícios. Primeiro, porque o seu papel continua a ser altamente subvalorizado na sociedade. E depois, porque envolve alterações comportamentais e criação de hábitos, algo que é efetivamente difícil de se conseguir. Se assim não fosse, os números não continuariam bastante reduzidos no mundo e Portugal não é exceção, com cerca de 73% dos portugueses a não se exercitar. Em todo o caso, e sobretudo no contexto de ginásio ou até mesmo de treino acompanhado, há um conjunto de situações que teimam em persistir, como as vendas agressivas, o treino altamente direcionado para a performance e para a estética, entre outros. E se a pessoa tiver uma má experiência, é muito mais difícil trazê-la novamente para a prática, como comprovam os parcos números de retenção em contexto de ginásio e em particular das cadeias low cost. Continua-se a negligenciar muito a pessoa, ou cada pessoa em si, com as suas idiosincrasias, e cabe ao profissional de exercício físico jogar com isso, de modo a prescrever um treino que a pessoa quer fazer, consegue executar e irá manter ao longo do tempo. Só assim conseguimos fidelizar a pessoa à prática continuada de exercício físico, tendo em vista a promoção da saúde, bem-estar e como iniciarmos este tema da longevidade com qualidade. E assim concluímos mais um episódio do canal. Obrigado por estarem desse lado, espero que tenham gostado e já sabem, partilhem, comentem e vemo-nos no próximo episódio. Até lá!